Eu diria a vocês que a partir de agora, talvez eu faça isso com mais assiduidade. Está vindo sempre aqui. Isso quando o fato requer a minha presença, né? Não é porque qualquer casos corriqueiros eu tenha que estar aqui, não. E eu estou vindo hoje aqui para fazer alguns esclarecimentos sobre a questão do ônibus que faz o translado dos alunos daqui de Santana do Matos para Açu toda noite. Realmente nós tivemos o nosso ônibus aí durante 2 dias, se a memória não me trai, eu acredito que foi segunda e terça-feira, esse ônibus não fez o translado. E isso causou uma polêmica, os blogs, as pessoas, né, fazendo, cada um que emitir sua opinião, como que isso fosse uma coisa que aconteceu agora, que no passado esse ônibus nunca teve problema, e coisas mais ou menos dessa natureza. O que aconteceu com o ônibus foi um excesso de zelo por parte da prefeita de Santana do Mato, Lardijane Siriaco. O ônibus já vinha apresentando problemas na parte elétrica, nos freios, no diferencial, enfim, o ônibus vinha apresentando defeitos e problemas. Ele vinha anunciando que a qualquer hora precisava parar. E nós tínhamos que parar. E todo mundo sabe que esse ônibus, ele não é tão novo, é do ano de 1997. Ele tem 17 anos, se minha matemática aqui não... Nós mandamos esse ônibus para Caicó, para fazer essa revisão. Essa revisão foi para Caicó, foi feita, e realmente o que houve foi um excesso, foi uma ação preventiva por parte da prefeitura, visando o bem-estar dos próprios alunos. Mandamos esse ônibus para Caicó, para a oficina especializada, até porque no nosso município nós não temos uma oficina própria, né, adequada para fazer revisão nesse tipo de veículo. Nós temos oficinas aqui que podem fazer revisão e algum trabalho mecânico com carros de passeio, carros pequenos. Plenamente necessário, foi necessário nós fazermos isso, para que nós não pudéssemos ter um problema maior do ônibus até ter que ficar mais dias sem fazer o translado dos alunos. Então, o que aconteceu? Aconteceu uma celeuma muito grande nos blogs, na rede social, opiniões diversas, cada um estava dizendo isso, dizendo aquilo, gente inclusive dizendo que nós não ateávamos muito ao passado, mas se nós somos provocados a fazer comparações de passado e presente, não há como a gente deixar de fazer isso. Então, inclusive comentários maléficos até por parte de pessoas que usam o ônibus. Mas eu até acredito isso aí, são aquelas pessoas que fizeram declarações, eu entendi da seguinte maneira, fizeram declarações passionais com o passado. Aquele amor, aquele carinho, aquela paixão que ainda está lá dentro pelo passado. Que não tem mais, pessoas também que não tem mais aquelas benesses da administração passada, que perderam aquelas benesses, aquilo que queriam, de bom e de melhor, elas tinham, perderam. E, consequentemente, essas pessoas ainda não se adaptaram, elas ainda não acreditam que a nova administração é de Lardijane Siriaco. A ficha ainda não caiu. Esse ônibus no passado, não sei se vocês lembram, eu acho que vocês lembram. Vocês não querem reconhecer. Para fazer essa viagem para Açu, teve dias dos alunos e dos pais dos alunos fazer uma cotinha para pagar o óleo e pagar a diária do motorista. Eu estou falando isso aqui, não é balela não. Isso não é ouvir dizer não. Vocês querem uma prova? Procure um motorista de hoje, que é o mesmo do passado, que ele sabe dessas histórias. Que no passado o ônibus deixou de viajar por falta de óleo e porque não tinha quem quisesse pagar a diária do motorista, e os pais e os alunos fizeram uma cota para esse ônibus fazer essa viagem. É aquilo que a gente diz, né? Vocês vão me desculpar a expressão, na hora que você for fazer alguma declaração, quem tem rabo de palha tem que falar baixinho, tem que olhar antes para um lado e para outro, para ver, porque vocês aqui fizeram uma celeuma muito grande, e eu estou aqui mostrando um fato
que realmente é de uma total irresponsabilidade, é de uma total desumanidade deixar os alunos por falta de combustível e porque não pode pagar a diária do motorista. Aí sim é total irresponsabilidade e desumanidade também para com os alunos. E desatenção para os nossos alunos que vão, e não o fato do ônibus ter se quebrado e nós termos mandado para uma oficina para providenciar o seu conserto para que nós pudéssemos dar uma melhor condição aos alunos. Eu nunca vou vir aqui para estar discutindo com bloco A, bloco B e bloco C. Eu sei que tem blog, às vezes, que liga para a pessoa e diz: olha, você topa me responder 2 perguntinhas? Aí elabora a pergunta, faz, tudo de cunho político, tudo de... Por que também esse mesmo blog não liga para a prefeita e não diz: prefeita, pode me responder 2 perguntinhas ou 3? Não fazem. Então, é um blog unilateral. E com o unilateralismo, eu não gosto de conviver. A gente tem que... Os direitos são iguais. Nós estamos embasados em coisas corretas, em coisas certas. Nós temos documentos, nós provamos o que estamos fazendo. Então fizeram esse auê todo em função desses ônibus, do ônibus, quando, no fundo, coisas piores, desumanas, irresponsáveis, aconteceu com esse mesmo ônibus e com esses mesmos alunos no passado bem próximo. Então não justifica esse tipo de coisa, né? Nós aceitamos a crítica, nós aceitamos. Você vê que a crítica ela é importante. A crítica, às vezes, ajuda a gente a construir um futuro melhor. É através dessa crítica que a gente pode crescer. Mas críticas, o único intuito de denegrir, isso nós não vamos poder aceitar. Que eu também não gostaria de estar aqui falando nada disso, não. Mas eu fui provocado, então a gente precisa responder. Quando falaram sobre uma entrevista sobre o calque, e eu sinto que toda vida que eu venho aqui no rádio, que mostro um caso comprovado, onde eu trago os documentos, parece-me que cria uma onda de raiva na oposição, aí eles, qualquer fato, o menor que seja, eles fazem uma onda grande, como foi feito com a questão do ônibus, porque recentemente eu estive aqui, não foi a Hélio Macedo que inventou aquilo, não foi a prefeita, nós recebemos da justiça, onde o prefeito teria que devolver 70 mil reais por causa da mal aplicação do dinheiro na ampliação do hospital Clóvis Avelino. E eu falei que naquele momento nós entrávamos no CALC, que é o Cadastro Único de Convênio. Segundo informações, eu já soube que houve a entrevista com um blogueiro, onde foi falado sobre isso, e o ex-gestor, uma pessoa que eu tenho um respeito muito grande, mas não posso me calar diante de algumas injustiças, ele falou que quando recebeu a prefeitura, recebeu no CALC. Inclusive a prefeita sabia de quem era. E nós sabemos, quem entregou a prefeitura a ele foi João Lopes. Nós não temos memória curta. Foi João Lopes, entregou no CALC. Mas o que nos deixa assim mais perplexo é que João Lopes entregou a prefeitura, como ele disse, no CALC. Ele nos entregou, a CIS nos entregou a prefeitura no CALC. Envolvemos a nossa equipe jurídica, saímos do CALC. Regularizamos todos os nossos compromissos, saímos do CALC. 1 ano e 5 meses depois, vejam como é interessante isso, né? Ele não é mais prefeito e botou a prefeitura de novo no CALC. E segundo fontes fidedignas, que merece toda a fidelidade, me disse o seguinte: Hélio, vá se conformando que vocês ainda vão entrar no CALC outras vezes. Então, uma coisa não justifica a outra. Tem um blogueiro que colocou que eles só, tudo deles é o passado. Não, é porque quando vão falar da administração atual, quem fala do passado. Como eu tenho comparações com o passado, aí eu tenho que citar o passado. Que eu considero um fato feito pela minoria de pessoas. Aquelas pessoas que ainda não aceitam, não acreditam que nós estamos numa nova gestão, então eu tenho que vir aqui dar uma explicação real. Inclusive, se vocês quiserem, nós temos como comprovar nota de oficina, orçamento, nós temos tudo. Se vocês quererem, antes de publicar, ir na prefeitura e nos procurar. Então, essa é a minha função. Aliás, uma das funções dentro da minha função é a de defesa da instituição. E a instituição é a Prefeitura Municipal de Santana do Matos. E quem representa essa instituição é a prefeita Lardijane Ciriaco de Araújo Macedo. E não tem nem mais nem menos. A história foi essa. Se deturpam, é um problema de cada um. Eu não tenho culpa
das limitações das pessoas. Muito obrigado e bom dia.